Esta aqui é comum. Vou fazer a prova do TOEFL, mas não sei inglês. E agora? Meu Deus do céu. E agora, será que é possível fazer a prova do TOEFL sem saber inglês? Não, né? Eu falei que é um bate-papo honestão. Vou falar tudo que tiver de falar aqui, doa quem doer. Não vou fazer carinho, não. Então, vamos lá. O que é o TOEFL? Test of English. É um teste de inglês. Test of English. T-O-E. Test of English. Se é um teste de inglês, como que eu vou fazer uma prova de inglês sem saber inglês? Você faria, por exemplo, uma prova de autoescola sem saber dirigir? Não. Você faria uma prova de, deixa eu pensar aqui, de residência. Eu vou pegar o exemplo dos alunos de residência. Você faria uma prova de residência sem saber nada sobre a área da saúde? Não faria. Então, é a mesma coisa com a prova do TOEFL. Porém, vamos lá. Existe uma grande diferença entre não saber inglês e saber um pouco de inglês. Existe uma grande diferença aqui. E eu tenho percebido que muitas vezes as pessoas tratam como se fosse a mesma coisa. É o famoso básico. Todo mundo fala que tem o inglês básico, mas nunca é o básico. Às vezes é iniciante, às vezes é intermediário, às vezes é uma pessoa que literalmente nunca estudou inglês, mas todo mundo fala que é básico. Cuidado com esse básico, tá? Básico às vezes não é básico. Então vamos lá, qual é a diferença? Uma pessoa que não sabe inglês é aquela pessoa que nunca teve contato com a língua. Pode ser até que você conheça uma palavra ou outra, porque hoje em dia nós trazemos várias palavras do inglês para usar no português. Um exemplo disso na pandemia foi o home office, né? Então, assim, e várias outras palavras, mas não saber inglês, eu nunca de fato me dediquei a estudar nem o iniciante ali do inglês. Aquelas frases mais comuns de cumprimentar pessoas, de se apresentar, nem isso. É uma pessoa que está saindo literalmente do zero. Está saindo do zero. Essa pessoa não sabe inglês. Agora, existem aquelas pessoas que sabem um pouco de inglês. O que é saber um pouco de inglês? Que a gente fala que é o básico, né? É aquela pessoa que já teve um certo contato com a língua, já estudou. E quando eu falo que estudou, pessoal, não necessariamente é estudar em uma escola formal, pode ser estudar de forma autônoma, tá? Comecei a buscar materiais e etc. para estudar. Mas assim, o que seria eu sei um pouco? Eu sou básico no inglês. Eu sei pelo menos as expressões mais básicas, então eu consigo cumprimentar pessoas, eu consigo falar sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha rotina, então eu sei um pouco, né? Então, assim, quem não sabe inglês, quem está começando do zero, não pode fazer a prova do TOEFL. Vocês vão gastar dinheiro à toa. Sabe por quê? Existe ali na escala de nível de inglês 6 níveis. Tem vários vídeos meus falando sobre isso aqui e cada vez mais eu tô batendo nessa tecla, mesmo sabendo que eu já falo muito sobre isso, mas essa conscientização é importante para que vocês não se frustrem durante o processo. Então, existem 6 níveis de inglês. Eu quero focar nesse início aqui, quando a gente está começando a aprender inglês. A gente tem o primeiro nível, que seria o iniciante, aquele que literalmente iniciou os estudos no inglês, sabe bem pouquinho. E a gente tem o segundo nível, que é o nível básico. A pessoa que tem o nível básico, ela sabe um pouquinho mais ali, ó, ela já está caminhando nessa jornada. Se a gente pega esses dois níveis aqui iniciais, o primeiro nível, que é o iniciante, aquela pessoa que está começando a estudar inglês agora, o nível A1, esse primeiro nível, ele não é avaliado pela prova do TOEFL.
Ele não é avaliado pela prova. Então, não adianta você querer fazer a prova se você está começando a estudar inglês agora. A partir do momento que você veio para o segundo nível, que de fato é o nível básico, e você já tem a base mesmo da língua, aí você pode começar a sua preparação. Porque a partir desse nível, a prova do TOEFL já avalia. Só que uma coisa é o recomendado e uma coisa é o possível. É possível fazer uma prova do TOEFL com um nível básico de inglês? Sim, é possível. Mas o que é o recomendado? Que o seu nível de inglês seja coerente com a nota que você deseja tirar na prova. Tem que ser compatível, tem que ser coerente. Então, quanto mais distante o seu nível de inglês estiver da meta que você quer atingir, mais tempo você vai precisar de estudo e de preparação. Mais conhecimento você vai precisar adquirir nesse seu período aí de preparação, percebe? Para a pessoa que tem como meta tirar uma nota de nível básico, começar a preparação no nível básico está excelente. Para a pessoa que quer atingir um nível intermediário na prova e está começando no nível básico, excelente, comece o quanto antes, mas com a consciência de que você vai levar mais tempo para atingir o objetivo do que aquela pessoa que já está no nível intermediário. Então, essa consciência ela é muito importante, porque eu vejo que muitas vezes a gente quer se enganar. A gente sabe que o nosso nível de inglês está distante ali da meta, mas de alguma forma a gente quer se enganar. A gente não é honesto com a gente mesmo. E a gente fala: não, se eu estudar uma semana vai dar certo. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Então, seja honesto com você. Você evita desperdiçar dinheiro, você emprega o seu tempo de forma assertiva, porque ficar gastando tempo por gastar não vai te levar a lugar nenhum. Quanto mais distante eu tô, mais assertiva precisa ser a minha preparação. Percebe isso? Também é um dos outros pontos que eu trouxe aqui para comentar com vocês. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Eu espero que sim, tá bom? Eu tô falando demais, tá? Eu trouxe 13, até agora eu falei duas só, mas vamos que eu quero falar sobre